Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza, você que deseja ouvir uma meditação da palavra, uma porção preciosa que Jesus mesmo proferiu, que Jesus ensinou, que Jesus aprofundou e desejou chegar também aos nossos corações. Sabemos que a palavra de Deus é eterna, que ela cumpre o propósito para o qual ela é destinada, que é achar o nosso coração, nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. E eu desejo que essa reflexão traga vida, vida para mim, vida para ti, vida para nós, e que também nós possamos levar essa vida de Cristo a outras pessoas. Nossa reflexão hoje está no capítulo 3 de João, Evangelho de João, capítulo 3, do 1 até o versículo 10, e de forma muito especial, um encontro para lá de especial entre Jesus e um líder da lei, mestre em Israel, fariseu, profundo conhecedor da lei, também participava do Sinédrio, e nós vamos encontrar aqui lições preciosíssimas para nós também ainda hoje, e o objetivo é que Jesus abra o nosso entendimento, que ele nos ajude a discernir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida e também para que possamos ajudar outros a conhecer essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diz assim o texto de João, capítulo 3, de 1 ao 10. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Toda a nossa ênfase hoje vai ser sobre esse versículo 10, de que mesmo Nicodemos sendo mestre em Israel, ele não conseguia entender o que Jesus estava falando desse poder que o Evangelho traria para a vida dele, de trazer esse renascer, esse novo soprar, essa brisa, esse renovo que o Evangelho é capaz de trazer para a nossa mente e também para o nosso coração. Queria que você fechasse os olhos agora, um instantinho. Nós vamos orar, pedindo que Deus traga clareza, entendimento, discernimento espiritual do alto, para que nós possamos entender o que Jesus deseja falar ao nosso coração. Muitas vezes eu paro e fico tentando sentir tudo que o texto tem para nos dar. Jesus está falando aqui de renovo, Jesus está falando de novo nascimento, Jesus está falando de que mesmo estando em idade avançada, nós podemos sim renascer, podemos sim ter nossa mente renovada, nosso coração renovados, e nós podemos sim desfrutar do que Deus deseja revelar aos nossos corações nesse momento.
sinta o soprar da brisa do Espírito de Deus sobre nós, desejoso de nos dar esse entendimento, desejoso de nos dar esse renovo, este sopro sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, de tudo que Jesus deseja nos ensinar. Nicodemos era um fariseu extremamente respeitado e um dos principais integrantes do conselho de líderes judeus. Mencionado apenas no Evangelho de João, ele parece ter se convertido a Jesus. Fascinado com a autoridade de Jesus e os milagres que ele realizava, Nicodemos o procurou em segredo à noite, na tentativa sincera de descobrir quem ele era de fato. Jesus o desafiou com a necessidade de nascer de novo, caso desejasse entrar no reino de Deus. O Evangelho não relata qual foi a resposta de Nicodemos, apesar que, no desenrolar dos fatos, o próprio Evangelho vai trazer, sim, notícias de Nicodemos seguindo Jesus e procurando caminhar mais perto de Jesus. Quero falar sobre essa necessidade desse novo nascimento. Nascer de novo é apenas o primeiro passo da caminhada pela vida eterna, semelhante a nascer pela primeira vez, que é o primeiro passo para uma vida inteiramente desconhecida e inimaginável. Nascer do alto é um eterno, perene e perpétuo reinício. É um renovar-se o tempo todo, no pensamento, no falar e no viver, uma contínua surpresa da vida de Deus. Esse texto que eu acabei de citar está no livro Tudo para Ele, um devocional de Oswald Chambers. Quero também chamar atenção nesse texto para o versículo 8, quando ele vai dizer que o vento sopra onde quer. Nossa vida, assim como nossos encontros, reuniões e cultos, devem ter espaço para o imprevisível, se queremos que o Espírito flua em nós e entre nós. E o versículo 10, que é a ênfase da reflexão de hoje, quando Nicodemos é repreendido por Jesus, e Jesus então vai dizer: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Nós estamos vendo aqui que ele não tinha um discernimento espiritual para entender as coisas do alto. O que Jesus estava falando era de cunho espiritual, era esse soprar do evangelho que estava chegando com cheiro de coisa nova, com uma palavra de renovo, trazendo uma ênfase do novo nascimento, da forma como nós devemos buscar esse renascer que eu acabei de ler aqui, quando ele vai falar que nascer do alto é um eterno, perene e perpétuo reinício, é um renovar-se o tempo todo no pensamento, no falar e no viver, uma contínua surpresa da vida de Deus para nós, para o nosso dia a dia e para o nosso crescimento espiritual. Eu quero deixar então essa renovação como desafio que o Evangelho tem para nós. Por isso que a tradução de Evangelho é boas notícias. E a boa notícia de hoje é o renascer, é o reinício, é podermos discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que não sejamos como Nicodemos, que já velho, com tantos diplomas de mestre, de ser fariseu, de ser líder do Sinédrio, de ser um grande líder em Israel, completamente ignorante das coisas divinas. Que nós não tenhamos o mesmo destino, mas que nós recebamos o frescor do Evangelho, das boas notícias, do renascer, do reinício e do início e do reinício de tudo que Deus tem para nos revelar nesse dia, nesse momento. Que Deus nos abençoe. Receba um grande abraço da pastora Betinha. Amém.